Terminada a guerra, virou prisioneiro dos britânicos. Passou 20 meses internado num campo. O piloto condecorado fala até hoje com a lógica militar. Diz que numa situação de guerra, o Estado manda, o soldado marcha. O senhor reclama. De vez em quando me chamavam para um interrogatório idiota, depois da guerra. Por que era idiotice fazer perguntas a um piloto de combate alemão como o senhor? Tá bom, isso já é uma coisa. Eu fui aviador, piloto da Casa Noturna para defender as cidades abertas. Então, para me perguntar por quê, fui aviador alemão, lá chegaram ingleses, a gente atirava. Chegaram os americanos, a gente atirava. Quer dizer, esses interrogatórios foram para saber a opinião sobre a guerra em si, tudo isso. Não tinha nada com nós, porque nós não mandamos. Nós fomos soldados, então como nós hoje, quando nós encontramos com os ex-inimigos daquele tempo, ex-adversários, nós dizemos, olha, o governo manda, o soldado marcha. E acabou a conversa. Para o senhor, o que significa o Holocausto hoje? Olha, não vou responder. O senhor diz que depois da guerra, nosso nome alemão foi difamado sem escrúpulos. Sim. O que foi dito de injusto sobre o Terceiro Reich? Ah, é tanta coisa. Como nós perdemos a guerra, nós éramos culpados em tudo. Criminosos, todo mundo. Tudo. Quando eu defendi a Alemanha derrubando aviões que jogaram bombas em cima da população, quando eles me chamam de assassino, então é algo errado, no mínimo, né? Não podia deixar isso, fazer tudo, e quando está vendo um morto lá na rua, diz, ele está olhando para você, perguntando, fez tudo para me defender? Aí a gente não devia francamente dizer, sim, fiz tudo. É isso que eu tentei fazer. Recusa-se a discutir temas como o Holocausto. Fora da entrevista, disse, nunca matei um judeu. Se o Terceiro Reich não tivesse sido riscado do mapa, se Hitler tivesse vencido a guerra, em que mundo nós viveríamos? Aí não tem resposta. Se um jovem curioso sobre o que aconteceu naqueles anos perguntasse ao senhor o que foi o Terceiro Reich, como é que o senhor explicaria? O Terceiro Reich, naturalmente, é uma coisa da política também. O que vou explicar para um jovem sobre esta política? Não adianta. Não? Vivemos naquele tempo e saímos vivos, graças a Deus. O resto, para explicar a política, não é uma coisa que interessa, porque pouca gente entende. O senhor participava de combates aéreos noturnos em defesa do solo alemão. Certo. Que tipo de comentário o senhor ouviu durante a guerra sobre o extermínio de inimigos do regime? Olha, sobre isso não posso dizer nada, não. Porque nós estamos concentrados no nosso dever e o que se depois falou, verdade ou não verdade. Acho que até hoje nem se sabe que é verdade ou não. Eu nunca entrei na política, sempre tomei, para mim era o meu dever como no serviço militar na defesa da Alemanha. Mas o senhor já ouviu algum rumor, alguma informação? Não me agrada de falar sobre isso, porque até hoje eles estão brigando por causa quem abre a boca vai na cadeia, quando fala alguma coisa não permitida.
Então são coisas que eu não quero falar sobre isso. Nicholas Frank, o filho do ex-carrasco nazista Hans Frank, me disse numa entrevista que o Holocausto é um crime tipicamente alemão. Nunca houve nada parecido e essa mancha vai durar séculos para ser apagada. Para o senhor, o que é que significa o Holocausto hoje? Olha, não vou responder. Terminou desembarcando no Brasil. Não tinha passaporte, mas entrou no país. Qual era a situação pessoal do senhor quando o senhor veio ao Brasil? Olha, eu não tinha passaporte porque era proibido para nós. Eu era proibido de sair da Alemanha. Então, era difícil até para todos de conseguir um passaporte para sair. Então, eu mostrei a minha carteira da Alemanha e mostrei a minha carteira de piloto com todas as classificações da Luftwaffe. Então eles aceitaram isso porque estava tudo legal, com nenhuma dificuldade consegui entrar mesmo com esses documentos. Por que exatamente o senhor escolheu o Brasil como destino? Olha, nós sempre gostamos do Brasil. Tomamos café brasileiro, que era bom, e o Brasil comprava as máquinas da Alemanha, e sempre teve uma certa amizade. Eu, por exemplo, não sabia que o Brasil estava ativo na Segunda Guerra Mundial, na Itália, contra nós. A propaganda não aproveitou da entrada do Brasil na guerra contra nós. Quando qualquer pequeno paizinho da África entrou, já anunciaram muito alto, não, mas do Brasil não. Chegou a participar da construção de Brasília. Pilotava um avião usado para fazer fotos aéreas da região por onde passariam estradas que levariam à nova capital. Resolveu que passaria o resto da vida aqui. Martin Dreves teve como companheiro um soldado que viria a ser presidente da Alemanha, Walter Schell. Os dois se encontrariam numa viagem marcante a Brasília, que fez o piloto chorar. Qual foi a última vez que o senhor o encontrou? Nós encontramos e fomos do Rio para Brasília, onde que ele iria inaugurar a embaixada alemã. E nós fomos com o avião do presidente do Brasil para Brasília. Lá botaram a escada para a gente descer do avião. E quando eles, meu amigo, desceu, tocaram o hino nacional. Para mim era uma impressão imensa que até caíram as lágrimas. Martin Dreves recebeu, em São Paulo, a visita de Hans Bauer, o célebre piloto pessoal de Adolf Hitler. O encontro dos dois amigos não foi noticiado. Teve uma fábrica de gordura de coco no Maranhão. Dirigiu em São Paulo uma empresa de seguros. Apaixonado pelo Rio, chegou a comprar um apartamento na zona sul da cidade. Por fim, decidiu se radicar no interior de Santa Catarina. Teve uma filha na Alemanha e um filho no Brasil, em 2 casamentos. Qual é a lembrança que o senhor guarda do primeiro dia em que o senhor chegou ao Brasil? Bom, naturalmente estávamos ansiosos de chegar aqui, depois de tantos dias de viagem no mar. E aí anunciaram, atenção, e nós chegamos de noite, 11 horas, lá entramos na Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, à nossa esquerda, uma cidade iluminada, um mar de lâmpadas, e lá aparece no céu o Cristo Redentor, que foi uma impressão incrível e eterna para mim. Gostei demais, até hoje me lembro e nunca vou esquecer este momento quando nós entramos lá na Baía da Guanabara, quer dizer, no Brasil.